Sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo deste vídeo aqui é continuar ainda as discussões sobre estimativas de tensões, né, em estruturas de asa e fuselagem. O tópico agora a ser destacado é a determinação de fluxo e centro de cisalhamento em seções fechadas multicelulares, tá? Ou seja, seções com mais de uma célula. Então, do que a gente viu, né, para a seção fechada com uma única célula, destacou-se que a equação de equilíbrio resultante, né, da análise do fluxo de referência para as paredes de fluxo incógnito, essas equações, né, que vêm do equilíbrio, elas não são suficientes para a determinação, né, de todas as incógnitas envolvidas no problema. Lá a gente viu que era necessário uma equação a mais, que foi a condição de giro nulo, associado lá, né, no desenvolvimento que a gente apresentou nos vídeos anteriores. Aqui a gente vai seguir a mesma lógica, uma lógica muito similar dentro do que a gente vai destacar aqui. Então, na verdade, para essa situação, né, de seções idealizadas com mais de uma célula, o número de fluxo de referência, né, os Q0s, eles devem ser iguais ao número de células do meu problema. Então, é justamente isso, né? O número de fluxos de referência a adotar deve ser igual ao número de células, e sua determinação decorre da solução do sistema de equações montado, impondo-se de forma independente a condição de giro nulo em relação a cada uma dessas células. Então, as equações de equilíbrio aqui também não serão suficientes para resolver o problema, e eu vou ter que estabelecer, ou seja, associar a esse número de equações de equilíbrio mais equações relacionadas à condição de giro nulo. Tá? Então, a figura do próximo slide apresenta uma seção, no caso específica, com duas células, com fluxos de referência Q01 e Q02 adotado em cada uma delas. Então, também vale aquela mesma regra que foi destacada lá na condição unicelular. A gente não pode destruir a simetria do problema, porque todos esses problemas aqui a gente está levando em consideração, por uma condição de simplificação, que a seção ela tem um eixo de simetria. Tá? Então, os fluxos de referência adotados, eles não podem destruir essa lógica de simetria da seção. Na mesma figura, indica-se também a posição do centro de cisalhamento em relação a um dado ponto O arbitrário. E a posição do centro de cisalhamento é inicialmente desconhecida, mas certamente está sobre o eixo horizontal de simetria, como a gente já destacou aqui no curso. Então, a seção é essa. A gente coloca aqui o eixo Z, né, associado, né, à simetria. Eu tenho 3 áreas, né, aí eu recupero a simetria, 2 células. E o que eu fiz foi justamente definir duas paredes de referência, denominadas Q01 e Q02, ou seja, associadas à célula 1 e à célula 2. E por meio de cortes, eu vou definir aqui as equações de equilíbrio que envolvem esses fluxos incógnitos. Tá? É claro que nessa parede, nessa e nessa, eu tenho fluxos diferentes, né? Por conta da análise da expressão, né, de fluxo de cisalhamento por equilíbrio, quando eu observo aí a questão do momento estático. Né? Esse corte aqui vai me dar um momento estático associado somente a essa área, então eu tenho um fluxo aqui. Esse outro corte aqui, por exemplo, ó, né, vai me dar uma situação de momento estático associado a essas 3 áreas, e esse outro corte aqui, né, dessa parede de referência com esse outro elemento aqui, vai me dar um outro momento estático relacionado, tá, com essa área A3. Tudo bem? Por isso, desses 3 fluxos aqui terem uma denominação diferente. E vocês observam aqui, ó, que a simetria ela é posta no problema. Tá? Então, os sentidos indicados para os fluxos, né, esses aqui, eles são convenientes quando a gente for aplicar, né, a condição de giro nulo para essa célula e para essa célula. Né? A análise do equilíbrio pode ser conduzida de modo a se obter relações entre os fluxos incógnitos Q1 da célula 1, Q2 da célula 2 e Q12, né? Ou seja, o que está associado à célula 1 e à célula 2. E os fluxos de referência. Nesse sentido, isolam-se
segmentos de profundidade dx com limites laterais definidos a partir de cortes realizados sobre as paredes da seção, onde atuam os fluxos de referência e um outro fluxo incógnito. Então, a figura do próximo slide ela vai ilustrar essas situações que eu já tinha destacado anteriormente. Então, eu passei um corte, né, entre o fluxo de referência da célula 1 e aquela parede horizontal 1. Né, dessa expressão aqui eu consigo tirar essa equação, né, dessa figura aqui eu consigo, por equilíbrio, montar essa relação entre esses fluxos aqui e o cortante na seção, momento estático na seção e a inércia da seção. Esse corte aqui é o corte onde eu pego as 3 paredes verticais, né, que me dá essa equação aqui. E essa outra situação aqui, né, eu não tenho aqui na figura, mas ela é obtida a partir desse corte aqui, ó, né, ó, do corte entre a Q02 e a Q22, tá? Então, é justamente essa situação onde eu aplico um corte aqui e tenho uma figura similar a essa, né, nesse canto aqui, né, só com essa situação aqui do Q22 apresentada, né, destacada. Tá? Então, a gente observa aqui que a gente tem 3 equações, né, que foram geradas por equilíbrio, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Né? Então, a gente tem 3 equações, 5 incógnitas, esse problema não pode ser resolvido por equilíbrio. Tá? Então, a gente precisa justamente das 2 outras condições que são dadas pela situação do giro nulo em cada uma das células. Né? E aí ele fala, né, os momentos estáticos são calculados em função das áreas dos reforços contidos em cada segmento e, como eu tinha destacado, as equações do slide anterior indicam um sistema indeterminado, com 2 incógnitas a mais que o número de equações, ou seja, eu tenho 5 incógnitas e 3 equações. As equações adicionais elas representam as condições de giro nulo de cada uma das células e que podem ser obtidas da condição que a gente já tinha desenvolvido e apresentado anteriormente, né? Ou seja, eu trago aqui de volta a espessura original da seção antes da idealização. Tá? Então, a condição de giro nulo da primeira célula, a gente tem essa equação. A condição de giro nulo da segunda célula, né, a gente tem essa outra situação. E fazendo a substituição, né, dessas equações aqui, ó, em termos de Q01 e Q02, ou seja, na verdade, se a gente pega essas equações aqui e explicita as mesmas em termos de Q01 e Q02, nós podemos montar um sistema 2×2, onde a gente tira o Q02 e o Q01. Tá? E aí sim a gente consegue resolver o nosso problema, porque a partir desses 2 fluxos de referência determinados, nós voltamos nessas 3 equações e determinamos o restante, tá, das incógnitas do meu sistema de equação. Tá? Espero que esse vídeo possa te ajudar no entendimento desse tópico. Até o próximo vídeo.